pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Cá Entre Nós. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial. A nossa convidada é diretamente de Campina da Lagoa. Isso mesmo, você já deve imaginar quem está aqui mesmo, né? E hoje ela vai compartilhar um pouco da sua vida, da sua vivência, né? E tudo o que está acontecendo na vida dela no Instagram. É isso mesmo. E hoje a nossa convidada é ela, Denise Alencar. Olá, Alencar. pessoal. É um nome forte, Alencar. Verdade, né? Não, vamos ver se nós estamos bem confortáveis, né? Porque Eu tô ótima o aqui. assunto, deixa eu ver, agora são 1h15 da tarde, a gente vai até 2h30. Nossa. Haja papo, hein? Miga, seja bem-vindo no nosso Cá Entre Nós, até que enfim, né? Até tá que aqui, enfim. né? Que demorou um pouquinho, mas tudo tem a hora certa pra Amém. acontecer. Amém. E hoje aí, conta pra nós, o que você tá fazendo hoje aqui em Pitanga? Pois é, gente, olha só. Eu vim pra Pitanga pra ministrar Olha só, já lá na igreja, já na, tá fazendo missões. na comunidade Cristã Zoe. Não, e detalhe que é a primeira vez que eu ministro em uma igreja assim, diferente, fora da onde sua eu congrego. cidade. aham. Sério? Que legal, Primeira viu? vez. Tá começando, né? Tá começando Sim. a cumprir. E, amiga, conta pra gente, assim, como você está hoje. O que que você faz hoje? Como que tá a tua vida hoje, né? Fala um pouquinho. Quem é a Denise Alencar nos dias de hoje? Bom, a Denise Alencar hoje é exatamente filha de Deus. Hoje eu consigo entender esse meu lugar aqui na Terra. Mas também sou mãe da Maria, que está com 6 anos atualmente, e a Sara, de 3 anos. Moro em Campina da Lagoa, que foi a cidade onde eu nasci. Estudei, me formei por lá. Depois fui embora por um tempo e agora estou lá de volta. De volta, né? Deve ter alguma coisa pra cumprir lá, né? Então, né? Tudo tem um propósito. Né? E hoje você mora sozinha? É, mora eu e as meninas. aham. Você e as meninas. E como que é, assim, o processo hoje? Como você divide a sua vida profissional, sua vida de mãe? Como que você resolve isso hoje? Olha só pra você ver, eu até esqueci a parte profissional, né? E eu sou Aham. fotógrafa também, muita gente, né, já sabe disso. A minha especialidade é recém-nascidos, eu trabalho com gestantes, com família, faço também feminino. E hoje em dia também tá muito a procura do corporativo, né? Sim. Então eu também faço a questão da fotografia corporativa. E tá uma bênção. Pra falar a verdade, hoje a minha vida realmente tá uma bênção. E além de tudo isso, eu venho entendido um chamado muito grande com relação a ministrar mulheres. Porque há quase 2 anos, eu passei por um processo de divórcio, um casamento de 10 anos. E após, né, o período de muita dor e sofrimento, que o Espírito Santo tem curado realmente todas as minhas dores. Então, hoje eu entendo que todo esse processo de dor, hoje eu consigo ajudar outras muitas mulheres que se encontram, né, no exato momento que eu estava 2 anos atrás. Sim, dá pra ver, né, quem segue a Denise no Instagram e tudo mais, como você tem alcançado muitas mulheres que têm passado por esse processo, né, de separação, de tantos outros processos, porque não é só em si a separação que Sim. essas pessoas vêm até você, né, deve ter Sim. outros, ser mãe, né, muitas mães carregam esse peso, esse fardo de ser mãe sozinha, né, e como lidar com essa situação, né, como fazer isso melhorar, né? Porque a gente vê muitas histórias das mães sobrecarregadas, cansadas, né? E o que você tem para dizer para essas mães que vivem nesse processo, sabe? De, eu tô cansada demais, meu Deus, me sinto sozinha, né? Mesmo eu casada, eu me sinto que eu sou mãe sozinha, né? Porque tem muitas mulheres que estão casadas, que têm um relacionamento, mas se sentem mães solteiras, né? Sozinhas, que não têm apoio do marido e tal. O que você tem para falar para essas mulheres? Olha, infelizmente é uma realidade muito comum. Muito. Eu realmente recebo mensagem de muitas mulheres. Hoje, as mulheres que mais se identificam comigo realmente são as que já estão separadas, né? Porque eu coloco essa minha rotina, coloco bastante assunto com relação a isso. Só que o que eu vejo, muitas mulheres também, elas se prendem. Eu falo também muito a questão que muitas mulheres, elas não querem deixar os filhos ficarem com o pai. Né? Por quê? Mas porque elas estão magoadas, porque elas foram abandonadas, porque elas foram traídas, e aí elas transferem a dor delas para os filhos. Mas eu falo muito, não pode carregar, o seu filho não pode carregar o que você e o pai das crianças fizeram. Então, eu sempre conversei com a Maria, filha, o que aconteceu entre a mamãe e o papai não tem nada a ver com você.
Hoje eu tô super tranquila com relação a deixar elas ficarem com ele, mas eu sei que no começo foi muito difícil. É uma dor realmente muito grande. Sim. Que a gente tá magoada, a gente quer descontar na pessoa, a gente quer, tipo, eu vou fazer ele pagar e não vou deixar ele ficar com os meus filhos. Isso é muito comum. Só que nós somos o adulto da história. A gente precisa ter a maturidade e entender que as crianças não têm nada a ver com isso. Se o pai é um pai que as crianças não correm risco nenhum de vida com o pai, tem que deixar. Sim, e é uma necessidade delas terem esse relacionamento paterno. Porque, querendo ou não, isso influencia na vida delas e na vida adulta delas, e principalmente quando elas tiverem um casamento, conhecer um marido delas, né? Tudo isso vai influenciar no crescimento da criança, Sim. né? Porque o pai tem uma figura muito importante na vida dela, né? Não, e sem contar que o nosso relacionamento com Deus, a gente também olha de acordo com a nossa paternidade terrena. Sim, verdade. Então, conforme a criança tem um relacionamento com o pai, né? Durante todo o crescimento, é o tipo de relacionamento que ela vai ter com Deus. Sim. Porque muita gente tem dificuldade de se apegar em Deus porque teve problema com o pai. Sim, porque acha que Deus Pai é um Deus ruim, Sim, que vai exatamente. abandonar, que vai deixar, né? Porque essa questão do abandono, quando uma criança se sente abandonada, rejeitada, isso impacta demais a vida dela adulta, emocional, né? Sim. Nas escolhas delas, né? A chance dessa criança ir para uma dependência emocional, uma dependência de drogas é muito maior. Então, a gente tem que olhar para as crianças e tentar, né, passar uma imagem de pai e mãe a melhor possível que a gente puder. E se caso acontecer de separar, como agir, né, com eles? Como conversar com eles? Sim. Como explicar para eles, olha, mãe e o pai agora vão seguir rumos diferentes. Como que você lidou com isso? Então, olha, igual eu comentei, no começo realmente é muito difícil. Eu entendo perfeitamente as mulheres que mandam mensagem para mim. Só que o que eu vejo? Muitas mulheres, elas não assumem a autorresponsabilidade delas. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Né? No homem, principalmente. Exatamente. Né? Tipo, porque eu fui abandonada, porque ele me abandonou, porque ele me traiu, algo assim. E aí elas passam aquilo pro filho e não deixam o filho se aproximar. Só que qual que é a autorresponsabilidade nossa como mãe em cima dos nossos filhos? Cuidar do psicológico deles. Então, eu sei que faz bem para elas estarem com o pai. Eu não tenho nada que reclamar dele como pai das meninas. E muitas mulheres também estão na mesma situação. Ele sempre foi um bom pai, mas eu não quero deixar meus filhos com ele. E aí, depois, a criança está sofrendo, depois vai crescendo com aquilo, a criança está escutando da mãe, porque o teu pai te abandonou. Isso é muito real. Eu recebo muitas mensagens de mulheres falando assim, mas eu não quero deixar o meu filho com o pai. É autorresponsabilidade. Por quê? A culpa é tua de não estar deixando a criança ficar com o pai. E essa questão, né, é sobre o filho dela, né? A importância do pai ou da mãe, né? Porque às vezes acontece também do pai não querer que a mãe veja o filho, porque não é só nesses casos, mas naturalmente é mais nesses casos de pai, da mãe ficar com o filho e não deixar. Mas é muito importante o pai estar presente na vida do filho, independente se está com a mãe ou não. Exatamente. Ela precisa ter uma figura de pai na vida dela. Um exemplo, tem muitas crianças que, digamos, não tem mais o pai presente, né? Porque morreu alguma coisa, mas o vô representa o pai para ela, né? Um exemplo de pai. Tem que ter, né, amiga? Tem que ter. Tem que ter. Então, é muito bacana isso. E outra coisa, o que eu sempre converso com as mulheres? Eu falo assim, por mais que exista uma realidade, vamos supor, o que eu sempre combino com o pai das meninas. Eu normalmente vou ajudando as mulheres. Eu sei que a realidade de muitas é um pai que não quer ser presente. Ou o pai que é forçado a buscar as crianças. Só que, quando a criança realmente é criança, que ela não tem discernimento, ela não precisa saber desses pequenos detalhes. É verdade. Entendeu? Não precisa. O problema é que tem muita mãe que fala assim, olha, seu pai não quis vir te buscar. E aí Ou isso seu entra pai, no coração dele. o seu pai te esqueceu de novo. Entende? Gente, as mães precisam entender o mal que isso faz para as crianças. Então, eu fui também com a ajuda da psicóloga, né? Sim. Porque quando aconteceu, a Maria estava com 4 anos e meio. Então, eu levei ela na psicóloga e eu também. Que foi ali um conjunto, todo mundo se ajudando, né? E a psicóloga falava assim, Denise, você precisa fazer, mesmo que no teu coração esteja muito dolorido, você precisa fazer de conta que tá tudo bem.
Sim. Filha, olha que legal, você tem 2 casas agora. Você vai pra casa do papai e tal, né? E realmente não é fácil. Porque mas você quer, né? Nosso instinto, nosso emocional. Mas, em primeiro lugar, tá quem? Você ou o teu filho, né? Sim. Nesse momento. Porque é uma criança, né? Ela não tem noção do que tá acontecendo em Sim, si. e o nosso carnal dá vontade de falar assim, ó, se seu pai te amasse mesmo, ele ainda estaria aqui. Sim, Entende? Só que, gente, a criança não teve culpa de nada. sim. É isso que nós temos que pensar. E algo que eu sempre bato na tecla, que o adulto que nós queremos que o nosso filho seja é formado nessa idade. Sim. Quando ele é pequeno, até os 7 Até anos. os 7, Não tem como. O caráter do seu filho vai ser formado nessa idade. Então, você precisa começar a trabalhar nele. Por mais que nós achamos que eles não estão entendendo o que a gente está falando, né? Mas eles entendem muito bem. Sim, exatamente. E isso está entrando no inconsciente deles. E quando eles forem adultos, isso vai refletir de alguma forma. Pro bem ou pro mal, né? Sim. Então, é muito importante. Então, hoje eu tendo essa visão, eu entendo, nossa, quantas coisas, né? Por mais que a gente não lembra na infância, mas se começar bem os gatilhos e a gente entende por que faz isso, por que age assim. É. Porque assim, ó, eu entendo que, infelizmente, tem muitas mulheres que não têm um bom contato com o pai dos filhos. E eu não posso reclamar. Eu e o pai das meninas, a gente conversa super abertamente sobre as meninas. A psicóloga também já entrou em contato com ele, também instruiu ele. Então, nós continuamos ainda tendo um bom contato Pelas meninas. pela educação Sendo psicológica pais, das meninas. né? Sim, exatamente. Ele está fazendo o papel dele de paternidade como ele sabe, como ele tem entendimento. Foi o que nós conversamos ontem na ministração. Muitas vezes, hoje, nós, como adultos, a gente olha para trás e a gente vê que a gente queria que os nossos pais tivessem nos educados diferente. Mas hoje, eu sendo mãe, eu entendo que hoje eu faço o que eu posso e o que eu sei. E eu entendendo isso, eu não posso julgar a maneira que o pai das minhas meninas estão cuidando delas, porque é a maneira que ele tem entendimento. Sim, como ele pode, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eu respeito o outro, que eu entendo que ele tem os limites dele, que ele tem o conhecimento, a maturidade dele, eu não posso interferir nisso. Eu faço o que eu posso. É minha autorresponsabilidade. Sim. Entendeu? E o que eu posso fazer por ele? Orar. Então, eu oro muito, falando que ele seja um bom pai, que ele consiga aproveitar sempre as meninas quando estão juntos. Eu continuo orando por ele, como pai das minhas filhas, porque é a única coisa que eu posso fazer. Sim. Oração. E eu vejo cada vez mais Deus agindo e cuidando, assim, de cada coisa, mesmo tendo passado por muitas dores, né, pelo processo de divórcio. Hoje, literalmente, eu me sinto curada. Como que você viu a mão de Deus na sua vida nesse momento, assim? Como que foi Deus na sua vida nesse momento? Nossa, gente. Olha, contando assim, né? Eu me converti em 2016, lá nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos. Porque assim, ó, morava em Campina da Lagoa, me formei por lá, aí fui embora para Maringá. Morei 5 anos em Maringá, conheci meu ex-marido, casamos, fomos para Ivaiporã. Aí ficamos 1 ano em Ivaiporã casados, fomos para os Estados Unidos. Moramos 2 anos nos Estados Unidos. Lá nesse período nos Estados Unidos, nós nos convertemos lá. A gente a gente teve um casal de amigos lá, uma bênção. A Vanessa e o Felipe Gázio, que também eles têm um canal no YouTube muito bacana, que eles mostram o dia a dia deles. E agora eles estão passando uma temporada aqui no Brasil. E aí a Maria nasceu lá, e quando ela nasceu a gente voltou. E ficamos servindo na igreja por um bom tempo. Então, assim, desde o momento que eu me converti, eu já entendi que eu queria ficar firme nos caminhos de Deus. Daí a gente veio para Ivaiporã, daí a gente começou a servir ali, a gente se batizou, éramos líderes de cela e tal. Então, eu nunca me afastei. Mas, depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais me afastei. Então, assim, muita gente fala assim, eu sinto que Deus não está comigo. Mas e você? Você está com Deus? Entendeu? Deus, ele sempre vai estar com a gente, mas ele não é intruso. Ele vai esperar com que você abra a porta. Ele vai esperar com que você convide ele para entrar, fazer parte da tua vida. Tem uma atitude, né? Sim. Porque quando a gente fala oração, é orar mais ação. Então, eu vou orar, mas precisa de uma ação. Qual que é a minha ação? Eu sempre estou indo nos cultos, eu sempre estou estudando, sempre estou lendo a Bíblia, fazendo devocional, louvor, jejum, oração, tudo. Entendeu? Então, como que Deus não vai cuidar de mim? Sim, em algum meio ele vai falar com você. Ele vai fazer.
E às vezes as pessoas pensam assim, eu vou servir a Deus e nada mais de ruim vai acontecer na minha vida. Sinto lhe informar que isso não é verdade. Não é verdade. A partir do momento que a gente se posiciona espiritualmente para viver as coisas de Deus, existe o lado negativo que também vai fazer de tudo para com que... Senão seria gente muito não se fácil, né? Exatamente. Servir a Deus também, né? Exatamente. As pessoas ia ser muito fácil. E a gente precisa passar por essas provações, por essa luta, né? Pra gente conhecer mais de Deus, pra gente entender mais a gente mesmo. Exatamente. Pra gente ajudar outras pessoas. Porque hoje você consegue, com a sua experiência, alcançar quantos milhões de pessoas? Né? Milhões, porque você tem visualizações de milhões de pessoas, né? Isso é verdade. Então, quantas pessoas hoje você alcançou através de uma dor sua? Exatamente. Né? Você já parou para pensar nisso? Uma dor que causou isso na minha vida, que foi um processo muito doloroso, hoje eu consigo ajudar pessoas a se restaurar, a se erguer, né? Isso é maravilhoso, né? Não, e o que eu foco muito mesmo é falar, foi Deus que me curou. Ele sempre esteve ali. Foi Jesus que me tirou daquele buraco que literalmente, queria acabar com a minha vida. Porque é uma dor muito grande. Porque a gente jamais imagina que vai acontecer algo assim, entendeu? Por mais que às vezes, né, tinha um probleminha ou outro dentro do relacionamento, a gente nunca quer que aconteça um divórcio. E quando eu me vi diante de um divórcio, de um casamento muito bom, algo assim que foi de repente, meu Deus, o que aconteceu? Sim. E eu ter que voltar a morar na cidade dos meus pais com 2 filhas, para mim, foi a morte. Sim. Porque eu não queria de maneira nenhuma. E só que Deus, me ajuda. É o processo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas a minha vida está no controle do Senhor. E é aquela coisa. Tudo na vida tem os 2 lados. A gente que decide para qual lado que a gente quer olhar. Eu poderia estar enfiada numa depressão. Sim, tomando remédio, trancada. Eu poderia ter me feito de coitadinha. Eu sou a coitadinha, eu sou a vítima e tal. Não, eu não sou a vítima. Cada um vai arcar com as suas consequências. Beleza. Pode ser que foi culpa minha de tudo isso que eu tô passando? Não sei. Beleza. Mas a partir de agora, o que eu posso fazer pra minha vida, pra amanhã eu estar bem melhor do que eu tô hoje? Sim. Então foi quando, lógico, né? Eu tive um período assim depressivo, de luto, de né, luto, amiga? exatamente. É muito necessário. Inclusive, como que foi isso? Eu até desenvolvi um e-book com relação a isso. A mulher precisa entender que ela precisa ter o tempo de luto. Ela precisa ter aquele momento ali de chorar, de colocar pra fora, entendeu? Porque um exemplo, eu nunca fui de falar muitas coisas. Às vezes eu tava com raiva, queria, né, falar as coisas, eu não sou de falar. Porque, outra coisa, eu sempre tinha medo muito de magoar o outro. Eu falava assim, nossa, depois eu vou ter que pedir perdão. E mesmo assim, ainda errei muitas vezes pedi perdão pra ele, pelas minhas atitudes, né? Sim. Assim, por falta de maturidade e tudo, ou da raiva do momento, calor do momento ali. Mas eu sempre me cuidei muito também com relação a isso. Porque se fosse eu agir pela minha carne, nossa... Eu tinha feito, tinha... Quebrado. Nossa, tinha mesmo. Mas não, graças a Deus. Então, o que eu sempre falo para as mulheres, precisa entender que tem que passar pelo processo do luto. Precisa chorar, precisa colocar para fora, mas você precisa, mais uma vez, a palavra autorresponsabilidade. Não. A partir de hoje, eu não choro mais. Eu me lembro que teve um domingo que eu acordei assim bem mal, e era um domingo que a gente ia almoçar na casa da minha irmã. Eu arrumei as meninas e a minha mãe levou as meninas para o almoço primeiro e eu fiquei em casa sozinha. E aí, eu lembro que esse dia eu chorei muito. Mas muito, muito, muito. Fazia 3 meses do divórcio. Muito, muito, muito mesmo, vocês não têm ideia. Coloquei uma música lá, lembrei de todo o mal, de tudo que tinha acontecido, chorei. E daí tomei um banho. No banho eu fui falando, Deus, leva embora com essa água todo esse sentimento, toda essa raiva, toda essa mágoa, todo esse rancor, eu não quero sentir mais isso. E eu saí do banho, me arrumei, olhei pra mim e falei, a partir de hoje, você não chora mais por causa desse assunto. Não acontece como um passe de mágica. Não significa que eu nunca mais chorei, mas significa que a partir daquele momento eu lembrava. Você falou pra você mesmo que você não ia chorar mais, então, acabou. Gosto. Entendeu? Porque, poxa, eu faço isso com as minhas filhas. Por que você tá chorando? Né? Ou quando é algo assim, realmente. E a partir daquele momento que eu decidi que eu ia chorar pela última vez, se eu tava chorando de novo, por que você tá chorando? Você já não falou que ia chorar pela última vez? Você já chorou pela última vez. Acabou.
E aí, o que a gente precisa fazer? Ter esse momento desse luto, botar tudo para fora e ter uma decisão a partir de hoje. E aí, como que a gente faz para não ficar sofrendo depois? Ocupando a nossa mente com coisas novas. Então, eu comecei a estudar muita coisa. Comecei a estudar sobre marketing digital, que já me ajudou a entrar um dinheiro extra, né? A renda extra do marketing digital. E aí, depois eu comecei a estudar o Casa de Isabel, que é uma escola de mentoria para mulheres cristãs, que é uma bênção, que me ajudou muito. Eu ainda estou estudando. E o primeiro período é para eu ser mentorada por ela e depois o segundo período para eu ser mentora de outras mulheres cristãs. E aí comecei a estudar PNL, que é a programação neurolinguística, que eu comecei também a entender como que eu poderia mudar a minha mente para todas essas situações. E hoje faço teologia, faço inglês. Então, assim, eu estou em constante cuidando de mim, né? E cada vez mais também me aprofundando em Deus, ocupando a minha mente para não ficar pensando em coisas que eu não quero pensar. Sim, exatamente. Porque se a gente fica sempre reclamando, ou seja, é clamar 2 vezes. Então, eu vou ficar reclamando, porque eu passei por um divórcio. Eu vou ficar toda vez lembrando aquilo? Então, não. A dor precisa ter uma data para acabar. Sim. Então, é isso que eu aprendi e é o que eu ponho em prática praticamente todos os dias. E as mulheres que vão até você, tem muitas mulheres que ainda estão presas, tipo, divorciaram há 2 anos, há 3, e ainda estão, assim, presas nesse passado, nessa angústia, e acredito ainda que vai voltar com o cara. Como que é? O que você fala para elas, assim? Amiga, eu já recebi mensagem de mulheres que já estão há 8 anos divorciadas. Há 8 anos divorciadas e elas... O cara já tá feliz, já tá seguindo a vida. Exatamente. O cara já tem outra família, o cara já casou. E a mulher tá lá, infelizmente, acabada. Porque daí é autoestima. Exatamente. Aí não quer fazer nada, aí a casa tá virada, a pessoa não tem ânimo, né? Exatamente. Eu falo assim para as mulheres. Eu falei, olha, o fato de você buscar a tua restauração não precisa anular o desejo do teu coração de ter o seu casamento restaurado. Sim. Isso que eu ia te perguntar. Você acredita em casamentos restaurados? Claro que eu acredito. Na verdade, deixa eu botar um ponto aqui. A gente precisa entender. Deus não restaura casamentos, Ele restaura pessoas. Então, não tem como existir uma restauração de casamento se os 2 não forem restaurados. Exatamente. Entende? Porque por que eu sempre falo para as mulheres? Busca pela tua restauração. Não significa que você vai deixar de lado o desejo de ter o teu casamento restaurado. É que nós, mulheres, nós queremos que o outro mude, que o homem faça isso por mim, que o homem me peça perdão. Mas a gente não tem sabedoria para ir lá e falar, perdão, eu errei. Cara, eu acho que pedir perdão para alguém, quando você não errou, quebra a pessoa no meio, quebra o orgulho, né? E demonstra, não é fraqueza, as pessoas acham que é fraqueza e pedir perdão. E, né, então, mas sabe o que eu vejo também? O que atrapalha muito? Homem não gosta de vitimismo. Não. E aí as mulheres ficam, por favor, volta, vamos conversar, vamos tentar. Gente, isso vai deixando o homem com mais raiva. Sabe? Então, o que a mulher tem que fazer? Que eu falo, cuida de você. E você luta pelo teu casamento no secreto com Exatamente. o Senhor. O cara não precisa ficar sabendo. Exatamente. Porque quem faz é Deus, quem muda é o Espírito Santo, quem convence é Deus, né? Então, às vezes, a gente quer convencer uma pessoa a mudar. Eu sempre falo que as pessoas, elas precisam mudar pelo poder do Espírito Santo. Sim. Porque se ela for mudar por mim, logo ela vai voltar a fazer o que ela praticava ou alguma coisa. Então, a pessoa precisa ser transformada mesmo, né? Sim. Pelo poder de Deus mesmo. A gente não pode mudar ninguém, né? Só Deus mesmo pode tocar naquela pessoa e ela realmente ter novas atitudes, novos costumes, enfim, né? E nós, mulheres, temos que buscar essa sabedoria, né, amiga? Sim. Tanto para lidar com o casamento, com os filhos e na nossa vida, nas nossas amizades, né? E como buscar essa sabedoria para ser uma mulher sábia, que edifica o lar, que é edificada? Como que busca isso para ser essa mulher? Porque eu acho que hoje as mulheres, elas estão com essa falta de sabedoria em lidar nos seus relacionamentos, que elas, né, esse feminismo hoje em dia, o que você acha disso? Como mudar essa situação? Então, olha, realmente não é um mar de rosas. No início, tem que ser forçado. Porque não é todo dia que eu tô com vontade de ler a Bíblia. Não é todo dia que eu tô com vontade de fazer o meu devocional. Só que no início tem que ser forçado. Então, da mesma maneira que eu tenho o horário para acordar, que eu tenho o horário para almoçar, para escovar o dente, de tudo que já faz parte da minha rotina há muito tempo, a nossa parte espiritual também precisa ser assim. Não é só ir para a igreja no final de semana.
Sim. Porque o próprio nome já diz, relacionamento com Deus. Como que você tem relacionamento com pessoas? Conversando sempre, dando atenção, dando o seu tempo. Exato. E por que com Deus faz diferente? Que é só no domingo à noite? Não dá. Então, tem que ser forçado de início. Não, Deus, olha, eu não sei como faz, mas vamos sentar aqui que eu quero... Agora é o meu tempo com o Senhor. Pega a Bíblia, lê, pede ajuda do Espírito Santo, buscar a leitura também de outros livros, assistir vídeos no YouTube. Louvor, né? Sim, se conectar muito. Com Deus, né? Hoje está muito fácil o acesso. Qualquer coisa que você digita no YouTube lá, como ter um relacionamento com Deus, como fazer um devocional, tudo você encontra lá. Então, tipo, a pessoa tá reclamando, mas também às vezes não tá fazendo nada. Sim, é isso, né? As pessoas estão reclamando da vida, e aí fala, ai, mas eu já orei, eu tenho Deus e tal, mas, tipo, sabe? Aquela conhecimento mesmo, relacionamento com Deus, né? Sim. Porque as pessoas têm muito, eu vou na igreja, né, e tal, sento lá, assisto, vou embora. Eu amo Deus, eu conheço a Deus. Mas como que é o teu relacionamento com Deus, né? Uhum. Você conversa com Deus, você sente Deus, você vê Deus na sua vida, agindo na sua vida, né? Uhum. Porque a gente vê a árvore boa pelos seus frutos, né? Sim. Se a gente vê Deus acontecer na nossa vida. Eu vejo muito Deus na minha vida, em todos os detalhes eu vejo que Deus tá fazendo alguma coisa, que não sou eu. Sim, exatamente. Nossa, eu também, gente. Porque, ó, um medo que eu tinha muito quando eu me divorciei era passar por qualquer tipo de dificuldade. Sim. Principalmente, eu falei, gente, perigoso passar fome? Só que, não. Deus, eu sei que eu não vou passar fome porque o Senhor é o provedor do meu lar. E Deus tem me surpreendido, assim, em todos os detalhes. Nossa, gente, é tanto testemunho de coisa que Deus fez na vida que vocês não têm ideia. Se eu fosse contar aqui, nós ia ficar muito tempo. E às vezes é uns detalhes, né, amiga? Sim. Uns detalhes. Porque outro medo também das mulheres, principalmente mães recém-divorciadas, é a questão da parte financeira na vida delas. Sim, porque o homem que passa essa segurança quando você tem filhos, né? Uhum. É ele que se torna o provedor da casa para cuidar dos filhos e tal. Só que o que acontece? Outra vez a questão da autorresponsabilidade. Quando eu estava casada, eu já era fotógrafa, né? Na verdade, eu me tornei fotógrafa durante meu período de casamento. Ele, inclusive, que me ajudou a ter essa profissão. Só que eu levava essa profissão como um hobby. Sim. Então, tipo assim, eu tinha minhas clientes e tudo, mas eu nunca fui organizada financeiramente. E eu sei que isso também para o homem é muito pesado. Que o homem precisa ter uma mulher, tanto que é bíblico, né? A mulher de Provérbios 31, cuidar das finanças. É responsabilidade da mulher. E aí, eu sei que eu errei muito nessa questão. E aí, o que aconteceu? Então, eu era fotógrafa, eu tinha minhas despesas, eu tinha minhas clientes e tudo, só que, como eu não era organizada, vira e mexe, eu precisava da ajuda dele para cobrir um cartão de crédito, para cobrir alguma coisa. As coisas da casa era praticamente ele que provia tudo. E aí, quando, tipo, bum, acabou tudo. E agora? E sem contar que eu me mudei de cidade. E a reserva de emergência? Nunca na vida tinha isso daí. Nunca pensou na cabeça que ia passar por isso? Não, e sem contar que eu sou formada em administração, né? Não me preocupava com isso. Porque eu tinha colocado a minha segurança nele. Exatamente. Não que não seja certo. Certo realmente é, né? Sim, é o homem que provê o lar e tudo. Segura. Mas era minha responsabilidade, querendo ou não, saber cuidar das finanças, saber cuidar de tudo. E aí, quando eu me vi nessa situação sozinha, eu falei, e agora? Só que, mais uma vez, eu falei... Oração, orar mais ação. Eu oro ainda muito para Deus suprir as nossas necessidades, mas a minha ação também está acontecendo junto com essa oração. Sim. Então, eu estou estudando muito sobre finanças, estudando sobre marketing digital para ter uma renda extra, também estudando para poder melhorar o meu trabalho também, conseguir captar mais clientes. Hoje eu tenho uma assessora financeira, que é a Camila, de Curitiba. Então, ela me ajuda a organizar as minhas finanças. Ou seja, como eu sou fotógrafa e eu não tenho um salário fixo, quais são as minhas despesas fixas? Da casa, água, luz, internet, essas coisas assim, né? Telefone e tudo mais, mercado, qual que é a média que gasta de mercado. Então, assim, eu já tenho uma planilha do ano todo. Então, eu já sei que aquele mínimo ali, eu preciso fazer dinheiro aquilo ali. Porque não é ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, que ganha dinheiro dos pais. Adulto faz dinheiro. Então, quando eu comecei a cuidar disso e nos mínimos detalhes, anotar tudo. Então, hoje eu estou organizada ali. E claro que existe a questão dos imprevistos, né?
Igual, vou contar 2 exemplos de que Deus fez assim, supriu as necessidades da minha vida rapidinho, para vocês entenderem. Lembra quando a gente ia pro maestria, né? Sim. Um curso que chama Maestria Financeiras, lá em Curitiba. E aí eu, a Carly, mais uma amiga, né? E aí tava tudo certo nós irmos, as 3. Porque daí vai as 3, divide carro, divide hotel e tudo. 2 semanas antes, a Carla e essa outra amiga não puderam ir. E aí eu falei, Deus, e agora o que eu faço? Eu quero ir. Eu quero ir. O senhor sabe que vai ser bom para mim sobre finanças. O senhor sabe que eu estou estudando sobre isso, que eu tô me ajuda, o que eu faço? E aí, conversando com uma amiga em comum, a Nayara, ela falou assim, eu acho que a Jaque vai. Eu falei, que Jaque? Que eu nem conhecia a menina. Na hora que ela falou Jaque, o Espírito Santo, na hora, falou assim para mim, manda mensagem para ela. Eu falei, mas mensagem para quem? Para Jaque. Eu falei, mas eu nem conheço ela, Deus. Mandei. Eu expliquei a situação para ela. Você vai na maestria financeira? Vou. Ela é de Vaiporã, advogada, uma bênção de menina. Ela falou, eu vou. Eu falei, então, eu também vou. Eu ia com as amigas e tal. Tô falando com você, quem sabe pra gente dividir despesa. Ela falou, eu vou. Se você quiser ir no meu carro, vamos comigo, tem espaço. Beleza. E ela falou assim, o hotel também já tá reservado. Se você quiser, eu posso pedir para colocar uma cama mais no quarto, você fica com a gente, que vai eu e meu sobrinho. Um sobrinho dela que trabalha com ela, acho que tem uns 19 anos, algo assim. Eu falei, por mim, tudo bem, sem problema. Beleza, fui com ela para Curitiba. 3 dias de hotel, assistimos o curso maravilhoso. A hora de voltar, que eu fui para pagar o hotel, a moça da recepção falou, não, as diárias já tá certo. Aí, beleza, eu cheguei nela, falei, já que depois você passa, quanto que ficou? Ela falou, beleza, depois a gente acerta. Foi abastecer o carro para voltar, fui junto para levar o meu cartão. Ela abasteceu e falou, não, fica tranquilo, depois a gente acerta. Depois, de novo, eu lembrei ela. Eu falei, Jaque, não esquece de ver quanto que ficou as nossas despesas para a gente dividir e tal. Ela falou, fica tranquilo, depois a gente vê. Um tempo depois, mais de mês depois, de novo eu fui lembrar ela, a gente conversando, algo mais particular, porque daí a gente virou amiga. Sim. A gente conversando mais, algo íntimo, assim, de novo eu cobrei ela. Eu falei, Jaque, você precisa me passar quando foi que deu as nossas despesas. Ela falou, fica em paz que tá tudo certo. Na hora que ela falou isso, tá tudo certo, foi nítido, o Espírito Santo falou para mim, viu só? Que eu te ajudei? Sim. Gente, eu nem conhecia a menina. E eu vi Deus falando assim, manda mensagem para ela. Sabe, assim? Sim. E aí, ou seja, um imprevisto. Não era algo que, né? Beleza, eu estava me programando. Eu tinha até condição financeira de ir, se fosse para dividir. Para ir sozinha, não. Mas para dividir despesa, sim. E por fim, Deus colocou alguém que, olha, que a menina nem me conhecia. E ela pagou tudo assim, sabe? Como que não é Deus? Sim. E aí, recentemente, você sabe que eu bati o carro. Faz 2 semanas que eu bati o carro. Sofri um acidente lá em Cascavel. Bobeira, como? Não sei. E eu renovei o meu seguro um dia antes, amiga. Um dia antes do acidente. Meu Deus. E eu juro pra você, de novo, a Nayara. Eu renovei o meu seguro com a Nayara, né? Que ela trabalha numa seguradora ali em Vaiporã. E aí eu ainda comentei com ela, daí eu falei assim, nossa, amiga, mas todo ano eu tô pagando esse negócio aqui, 2.000 e cacetada de seguro e nunca uso. Tipo, graças a Deus que nunca usa, né? Meu Deus. E ela, não, você precisa fazer, você viaja muito com as meninas, é uma segurança pra vocês e tal. Ah, beleza, faz. Gente, no dia depois eu, bati o carro. Meu Deus. A hora que eu bati o carro, e tinha sido um mês péssimo pra mim, com fotografia, né? Aí eu só lembrei, eu falei, meu Deus, R$2.400 que eu preciso pagar da franquia, do seguro. Porque a gente paga o seguro, mas tem que, na hora que precisa, tem que pagar a franquia. Aí tá. Mesmo assim, diante de toda aquela situação, eu estava muito tranquila. Graças a Deus eu não tinha me machucado. Graças a Deus eu estava com seguro. Como eu ia pagar a franquia? Não sei. Não sei. Só falei, Deus, me ajuda. E aí, conversando com os amigos em comum, assim, de igreja, o pessoal, eu recebi uma mensagem no particular, ô, irmã, me passa teu Pix que eu quero te ajudar. Sério? Eu sei, né? A gente já estava conversando, eu sei que você não está bem e tal. E aí, deu, assim, 5 minutos conversando com esse irmão, ele fez um Pix de R$1.000. Meu Deus, eu não sabia disso, não. Não? Não. E aí eu falei assim, irmão do céu, você tá doido, é muito dinheiro. Porque eu achei que ele ia ajudar, sei lá, R$200, algo assim, Miga, né? quem que hoje em dia dá R$1.000 pra você? Miga! E aí, beleza, recebi um Pix de R$1.000.
Aí, agradeci ele, não, fique em paz, nós somos uma família, né? tal, Nós recebo. entendemos, né? Que é Deus, Lógico, na eu verdade. recebo, Aí, beleza, recebi. No outro dia, eu acordei com o meu celular vibrando, mais um Pix de R$1.400. Meu Deus! Acredita nisso? Acredito. Eu falei, Deus, obrigada, eu sabia que o senhor ia fazer. Meu Deus, Eu sabia. gente do céu. Essa mulher é cada... Isso é só uma das coisas, entendeu? Tem muitas. Tem muitas. Amiga, Deus é Muitas. maravilhoso, né? Deus provê mesmo. Não, tem mais, deixa eu contar mais um. Conta mais. Mais um aqui, rapidinho. Eu tenho me esforçado muito para estudar coisas novas. E aí, quando eu participei do teste que nós fomos o ano passado, eu tenho mais um curso que essa mesma pessoa, que é o Anderson Luiz, ele disponibiliza, que chama Geração de Mentores. E esse curso custa R$22.000. Uau. E eu falei, Deus, eu quero fazer esse curso. Como? Eu não sei. Aí, quando foi semana passada, depois do episódio do carro e tudo mais, né? Eu recebi R$100 de uns produtos da Eudora que eu vendi, porque, gente, eu tô fazendo dinheiro pra tudo lá. Marketing digital, Eudora, Doterra, tudo que vocês imaginam, eu tô fazendo dinheiro. Não tanto que eu quero ainda, mas tô no caminho. E aí, eu recebi R$100 desses produtos Eudora que eu não tava nem lembrando mais. E um casal de amigos meus foram me buscar em casa, que tinha acabado a energia da minha casa. E meu portão eletrônico não estava abrindo, eles foram me buscar para ir no culto. E eu tava com esses R$100 no bolso. A hora que eles me levaram embora, o Espírito Santo falou para mim, entrega esses R$100 para ele e diz que é para ele comprar uma camiseta nova. Só falou assim. Capaz. Aí tava tudo escuro na frente de casa. Eu peguei os R$100, na hora que eu fui dar tchau pro meu amigo, eu tava com R$100 na mão e dei assim pra ele, né? Então tava tudo escuro, ele nem viu o valor nada. E ele não queria nem pegar na hora. Não, irmã, para com isso. Daí eu falei assim, você precisa receber. É um presente que o Espírito Santo falou pra você comprar uma camiseta nova. Só. Aí ele, sério mesmo? Daí eu falei, sério. Ele falou, mas será que Deus vai ficar bravo comigo se eu não aceitar? Daí eu falei, vai. Então aceita. Aí ele aceitou. A gente tem que aprender a receber, né, amiga? A gente precisa aprender a receber. Porque muitas vezes não é sobre eles, não é só por ele receber, mas é o meu em dar. É verdade. Entendeu? Poxa, você acha que esses R$100 não faria diferença numa compra de mercado para as minhas filhas? Claro que sim. Né? Graças a Deus, eu não tô passando necessidade, mas lógico que todo dinheiro é bem-vindo. E aí, beleza, eu entreguei para ele, ele aceitou. Aí, quando foi no outro final de semana, eu fui para Maringá para fazer mais um curso que eu ganhei também o ingresso. Mulher, a gente tinha virado nos cursos. E aí, sentada tomando café da manhã com a minha amiga, eu já tinha comentado com ela, porque ela fez o Geração de Mentores. E eu já tinha comentado com ela que tinha vontade de fazer. E aí, a gente tomando café, e muito aleatório, ela falou assim, sabe, parece que deu um tilt nela assim. Deu uma visão. Ela falou, parece que você já comentou que você queria fazer o Geração de Mentores? Daí eu falei, sim. Daí ela falou, tá bom, eu vou te dar. Daí eu, quê? Daí ela, eu vou te dar. Eu falei, o curso custa R$22.000. Ela falou, eu sei, eu vou te dar. Meu Deus do céu. Aí já começamos a chorar ali no café da manhã. Passa aqui um pouco pra mim, Deus. Só que esse curso é uma vez no ano. Só que ela falou, o ano que vem você já se programa pra você ir participar. Dá pra gente falar pro pessoal sobre o Anderson, né? Anderson Luiz. Que é fantástico, né, amiga? Fantástico. E o que ele faz? Do Anderson. Ele trabalha muito a questão pessoal, da gente se libertar das crenças limitantes. Exatamente. O que são crenças limitantes? São crenças que a gente carrega desde os nossos pais. Na verdade, eles chamam de P's, né? Pais, professores e pastores, que desde a nossa infância, aquele detalhe assim, porque você não faz nada direito. Ou aquela frase que você já escutou do teu pai, você precisa de mim para tudo na tua vida. Isso é crença limitante que a gente aceita no nosso subconsciente e leva para nossa vida toda. Sim. E aí, o que a gente faz quando a gente é adulto? Não consegue fazer nada sem o pai, sem a mãe. Por quê? Porque foi enraizado aquele pensamento. Exatamente. De que a gente não pode, que a gente não é capaz. Um exemplo. Eu cresci ouvindo meu pai que rico não entra no céu. Que rico não vai pro céu. Eu quero saber. É que tem aquela parábola, né? Que é mais fácil... Um camelo passar por uma agulha do que um
um E rico entrar no também céu. que Mas eu te falo, por acaso todos os pobres vão pro céu? exatamente, Não vai. porque não é nesse sentido que Deus quis ensinar, né, sobre pobreza. É pobre de espírito, né? É pobre de alma, pobre de Exatamente. sonho. Então, né, a gente precisa entender isso. Talvez foi por isso, né? Porque o pai dele às vezes explicou para ele de uma forma Sim, é. diferente, foi Então, só que daí, o que acontece? Querendo ou não, isso fica enraizado na Fica. gente. E atrapalha a gente de prosperar na vida. Porque fica aquilo, nossa, eu não vou pro céu. Ou eu sou rico ou eu vou pro céu. Entende? Mas não. Daí, com o Anderson Luiz, o que acontece dentro do treinamento dele? Ele faz a quebra dessas crenças. E ele ensina como é que a gente refaz, né? Uma nova sinapse no nosso cérebro e tudo. Gente, é sim, isso, incrível. reprogramar É mesmo a incrível. nossa mente, né? É. E vale muito a pena, porque daí ele fala sobre essa questão das crenças limitantes e nosso pessoal, querendo ou não, trabalha um pouco do espiritual, Trabalha bastante. porque, né, até no final ele leva um pastor e é muito legal. E ele também ensina a questão da prosperidade financeira, Sim. que é o que eu Muito, tenho né? aprendido muito com ele. Na verdade, esses 4 dias são um processo para destravar realmente a nossa vida Em todas as áreas. espiritual, a nossa vida do passado, resolver, né, amiga, o nosso passado. Porque tem gente que não tá resolvendo com o passado. É. E aí tá trazendo isso pro futuro e Pro aí não tá presente. entendendo o que tá acontecendo. Pro presente, vai pro futuro e não tá entendendo por que minha vida tá assim. Mas o que você deixou lá atrás que você não resolveu ainda, né? Por que você não resolveu essas coisas? E aí vai virando uma bola de neve, uma desgraça, uma brigaceira. Exatamente. Depressão e tudo mais, porque a depressão, ela é o passado da pessoa, né? É. Então, tipo, a gente tem que resolver as nossas questões lá atrás que não foram resolvidas, principalmente da nossa geração, quebrar essas maldições de gerações passadas, que tem muito, né? Que afeta muito a nossa vida, e para ter uma vida plena, para ter uma vida renovada, para ter uma vida abundante e próspera, né? Senão Exatamente. a gente não. E a gente precisa entender, a gente precisa parar com a nossa ignorância, que a gente não precisa, que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe de tudo. Não, e a não gente sabe. precisa do outro. A gente precisa de alguém para ajudar a gente. Exatamente. Mais É um, benção. mais um take? Vamos mais um take. O que mais? Sei, o que você quer saber? Agora Mais vamos alguma falar da coisa? internet. E agora, gente, não sei se você já foi fuçar o Instagram dela, né? Mas entra lá, Denise Alencar? Denise Alencar. Denise Alencar, já entra aí no Instagram, a gente deixa o link aqui, para você ver que ela chegou a quantos mil seguidores? 107 mil. E como que foi isso pra uma pessoa que era um nada no Normal, Instagram? Que não postava nada no Instagram. Como que foi isso pra você, chegar a 101 mil seguidores? Porque hoje o Instagram é algo que cresce muito, e as pessoas estão no Instagram e todo mundo quer ter seguidor, né? Sim. Então, como que foi pra você isso, estourar nas redes sociais? E como que estourou? Olha, eu lembro que quando eu saí de Ivaiporã, eu tinha 3 mil seguidores no máximo, eu acho. Era mais, dia a dia, as coisas de fotografia. Então, as pessoas me conheciam, né, pelo sobrenome na época do meu ex-marido. E aí, eu comecei a... Eu lembro que depois dessa fase dos 3 meses que eu decidi não chorar mais, eu comecei a me sentir realmente melhor. Realmente. E aí eu fiz um vídeo, porque teve um dia que eu tava bem triste assim, eu lembro que eu gravei um vídeo que eu tava chorando. Mas eu tinha muito nítido também, que eu sabia que eu ia passar por tudo aquilo. Eu falei, não, eu preciso registrar esse momento de choro, porque eu sei que vai chegar uma hora que eu vou estar sorrindo. E eu tinha muito certo isso dentro de mim. Que às vezes as pessoas criticam. Ai, nossa, pra que ficar postando vídeo chorando? Verdade. Entendeu? Eu já ouvi isso. Sim. Gente já falaram de mim, entendeu? Inclusive, eu sei de uma pessoa que é conhecida minha, que comentou, nossa, eu só acho que ela não precisava ficar postando o vídeo dela chorando e tudo mais. E aí a pessoa respondeu, bom, eu também não faria, só que cada um, né, que vê o lado. A Denise, ela realmente é alguém que fez uma limonada com o limão da vida dela. Exatamente. E outra, a sua vida está sendo usada para um espelho para outras pessoas. Então, se isso faz pessoas serem tocadas, eu não vejo mal algum, entendeu? Sim. Não tem o porquê. E as pessoas precisam ver que Instagram não é só felicidade. Exatamente. Não é só alegria. Tem muita dor por trás, né? As pessoas olham nosso Instagram, é foto perfeita, maquiada. Mas e as tristezas? Ninguém quer mostrar, ninguém mostra.
E é o que todo mundo quase passa, né? Então, é verdade. E não tem gente pra inspirar e ajudar. Uhum. E aí, eu postei esse primeiro vídeo que eu coloquei, né? Eu chorando, e daí escrevi assim: um momento que eu achei que não aguentaria. Que foi divórcio, porque foi um período que eu tava, né, na depressão. Divórcio, depressão, sem trabalho, porque eu saí da onde estavam os meus clientes e fui pra uma cidade que ninguém sabia do que eu fazia. E bem menor. E aí, depois eu coloquei uma foto minha, assim, que eu tava na casa da minha irmã com o sol, assim, do pôr do sol, bem lindo, assim, que eu estava sendo restaurada em Jesus. Então, a partir daquele momento que eu comecei a falar de Jesus no meu Instagram, aquele vídeo alcançou, eu nem lembro quanto foi. Acho que agora já tá uns 3 milhões. Então, nem sei quantas pessoas foi, mas a partir daquele vídeo ali, que também eu escrevi uma legenda e tal, começou a aumentar os meus seguidores. Então, de 3 mil seguidores que eu tinha, já foi para 10. Coisa assim, de dentro de uma semana. Todo dia era 1000. Eu tive que desativar as notificações do meu Instagram. E eu ficava mandando pra ela print. Olha aqui! Subiu mais 1000. E todo Bem assim. mundo, né, vendo. Eu tive que desativar, porque era um plim, 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 de um seguidor atrás do outro. Então, de 3 já pulou para 10. E daí começou a subir aos pouquinhos. E aí eu comecei sempre a falar mais de Jesus e tal, né? Fui me cura, mesmo ainda não estando me sentindo 100% curada, eu fui mostrando esse processo meu. Sim. Entendeu? E daí, nisso, as pessoas foram se identificando e foi crescendo aos pouquinhos, porque ó, já vai fazer 2 anos, né? Que de 3 pulou para 100 mil. Porque às vezes a pessoa, nossa, já tá com 100 mil e acha que foi. Muita gente acha que eu compro o seguidor. Aí, um outro vídeo que eu coloquei foi da Sara. Muito falando com a Nina. A minha mãe tem uma pincher chamada Nina. E a Sara tava deitada do lado dela assim: você me ama, Nina? Você me ama? E aí eu coloquei uma musiquinha bonitinha no fundo e ela falando: você me ama, Nina? Esse vídeo deu mais de 20 milhões de visualização. Meu Deus. E aí, desse vídeo também, de 10, foi para 30 mil seguidores. Assim, num plim, coisa de uma semana. E aí, eu comecei a estudar. E aí, você ficava meio que assustada, assim? Você ficava como? Ficava, meu Deus. O que eu vou fazer? Eu falava: Deus, é teu. Eu sempre eu cuidei muito para não deixar que isso entrasse no meu coração, sabe? Tipo, o ego, ai, nossa, eu tenho 100 mil. Gente, eu nem ligo para isso, nem ligo. Porque eu sei, falo: Deus, não é meu, isso é teu. Quando eu vejo lá, eu até postei esses dias, nossa, 1 milhão de pessoas estão ouvindo o nome de Jesus através da minha vida. Exatamente. Então, é isso para mim que importa, sabe? E aí, começou a seguir mais seguidores vindo. Daí eu comecei, como eu estava estudando sobre marketing digital, eu comecei, lógico, usando algumas estratégias também. Estudando sobre a questão do Instagram, como aumentar também. Então, eu uso, sim, as estratégias de marketing, mas sempre focado em Jesus. Falando em Jesus, que Jesus está fazendo na minha vida. Isso é muito legal. Aí, o último vídeo, um vídeo que foi bem, assim, que já está com 1 milhão de visualização, né? Que eu contei, assim, de quando foi o processo na verdade, eu não conto bem específica que sim, o que aconteceu. Só que eu não se gosto... vocês forem na ministração dela em alguma igreja, ela conta isso. Quando é algo fechado, assim, uma reunião íntima, assim, eu falo. Mas nas redes sociais, não. Porque eu não quero... não sei como fala assim. Tipo, você agora é você, né? Você tá cuidando da tua história, exatamente. da tua vida. O que as pessoas fizeram parte, mas não era o que elas tinham de melhor para oferecer naquele momento. E hoje, você tá... porque, tipo assim, o que eu falo não é para denegrir, né? As outras pessoas que, beleza, fizeram, eu considero que fizeram mal para mim, beleza. Só que ele também tem, né? As outras pessoas também têm a verdade delas. Sim. Hoje eu conto como eu tô lidando com a situação. Sem denegrir a imagem de ninguém, com respeito, com amor de irmãos, filhos. Somos todos filhos de Deus, porque eu já fui questionada isso sobre Deus. Eu amo você, mas eu também amo quem te machucou. Quem te machucou. É igual o ladrão, né? Na cruz. Pois é. É a mesma coisa. E é muito difícil isso de liberar perdão. Tem pessoas, amiga, que não conseguem perdoar as pessoas. E aí? Eu sei. Como que lida com isso? Porque o perdão, querendo ou não, ele traz uma doença física pro nosso corpo, né? Na verdade, todas essas doenças emocionais, elas acabam fazendo a gente ficar adoecer o físico nosso, se a gente não souber lidar com isso, né? E aí, como que lida pra perdoar uma pessoa? Por que eu tenho que perdoar uma pessoa? Amiga, muita gente romantiza o perdão. Achando que é algo assim, nossa, o que vai vir assim do nada e eu vou conseguir perdoar. Não é. O perdão, ele é uma decisão.
Hoje eu decido perdoar fulano. Como? Faz uma oração, né? Precisa orar até aquele tempo ali. Muitas vezes a gente perdoa quem nunca pediu perdão para nós. Exatamente. Só que o perdão não é pelo outro. Ele fala, eu não vou perdoar ele porque ele me magoou. Não é para ele, é para mim. E o perdão é para mim. Pra alma, né? Entendeu? E eu nunca precisei... eu já pedi perdão, né? E eu nunca precisei, eu nunca nem falei, eu perdoo você. Não, porque nunca me pediram perdão. Mas também não importa. É ele, né? Agora, eu libero meu perdão. Como? Com Deus. É eu e Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus vai perdoar os nossos pecados na proporção que a gente perdoar o outro. Sim. Entendeu? Agora, se eu peço, Deus me perdoa, ele vai chegar em você e falar assim, mas e você perdoou fulano que te fez mal? Como que você quer que eu te perdoe se você não perdoou ele? Então, o que eu faço? Não, a partir de hoje eu decido perdoar. Oração. Deus, me ajuda, preciso da tua ajuda e tal. E fala, Senhor Deus, me ajuda, teu Espírito Santo. A partir de hoje eu decido liberar perdão para fulano, ciclano e tudo mais. E aí, o inimigo vai tentar o tempo todo usar isso contra nós. Sim. Entendeu? Trazendo memórias, lembranças, só que não, eu já perdoei. Tem que falar em voz alta, eu já perdoei. E nisso... Deus se encarrega de tirar as mágoas do nosso coração. Nossa, gente, essas orações com Deus, de tipo, Deus, tira isso do meu coração. Gente, funciona. Claro que funciona. Dá certo. Deus, gente, é fantástico viver essas experiências com Deus. Deus te dá livre, Deus te dá paz. Porque só Ele pode fazer isso na nossa vida. Sim. Só que as pessoas parecem que elas têm vergonha, né, amiga? De olhar pra Deus e fazer isso. Tem uma historinha que eu lembro que o urso segurando a panela, você já viu? Não. O urso uma vez chegou e viu um acampamento. E ele sentiu o cheiro, foi pelo cheiro da comida. E tinha uma panela na fogueira. E ele pegou aquela panela para comer a comida que estava ali. E a panela começou a queimar ele. E nisso ele foi segurando ainda mais. Porque ele achava que aquele calor que estava queimando ele era algo querendo tirar a comida dele. Só que estava machucando e mesmo assim. Ele continuou e ele morreu ali com a panela quente segurada nele. E muitas vezes as pessoas estão morrendo por causa disso, querendo um pouco de comida, mas sendo queimados por algo. Então a gente precisa liberar. Porque você acha que se você liberar, você não vai encontrar comida de alguma outra forma? Lógico que vai. E eu acho algo muito fantástico, assim, é quando a gente entende, eu quero viver o que Deus tem pra mim. Eu não quero viver o que Deus tem pra você. Eu não quero viver o que Deus está fazendo. Eu quero viver o que Deus tem pra mim. Às vezes as pessoas querem viver o que elas querem viver, mas é muito melhor a gente viver o que Deus tem pra mim. E Deus tem algo pra cada um, né, amiga? Pra cada pessoa, Deus tem algo pra ela específico. Sim. Só que é a pessoa que tem que decidir, né? Exatamente. É a mesma coisa. Você chega aqui, você quer tomar isso daqui? Se você quiser, tudo bem. Mas se você não quiser, você não vai pegar. Exatamente. É da mesma maneira que Deus chega. Deus chega e fala assim, é esse sonho que eu tenho aqui pra você. Você quer? É você que decide se você quer ou não. Porque ele tem o tempo todo. Ontem nós falamos na ministração sobre a história de José. Ele foi vendido, tudo, mas ele tinha sonhos que Deus colocava pra ele. Ele continuou firme com o Senhor e depois ele pôde viver o extraordinário de Deus, mesmo sendo muito humilhado lá atrás. Então, e a gente também não pode se esquecer da lei da semeadura, que ela é muito certa. Não só aqui na terra, né? Ou se você planta tomate, você vai colher tomate. Mas no mundo espiritual também. O que você está plantando hoje? Que você vai colher amanhã? Falando em mundo espiritual, assim... Como que é ter uma visão do mundo espiritual? Você olhar para algo e, tipo... Aqui no mundo natural, aquilo ali é natural. Mas, de repente, você olha... Não, ali tem algo espiritual. Então, um exemplo. Esses dias, o que eu passei no Instagram? Uma mulher mandou mensagem pra mim e falou, eu tô recebendo muitas mensagens, então eu não consigo responder todo mundo. Já pede perdão. Me perdoa, pessoas. Se você mandou uma mensagem pra mim e eu ainda não te respondi, né? é muitas. Eu mostrei pra Carla. E eu oro também, antes de abrir as mensagens, e peço pro Espírito Santo me direcionar a quem responder, sabe? E aí, olha o que aconteceu. Uma pessoa mandou mensagem pra mim falando... Oi. Aí, não consegui responder. Depois de um tempo, eu vi que ela tinha mandado assim: preciso de ajuda. Aí, o que aconteceu? Como tem muitas mulheres pedindo ajuda para mim e eu desenvolvi o e-book, eu coloquei uma mensagem, tipo uma mensagem automática, sabe?
falando oi e tal, desenvolveu um e-book, tá ajudando muitas mulheres a destravarem e tal, e o link do e-book. Gente, algumas horas depois, me enviaram uma mensagem assim: oi, eu não sei por que ela fez isso, mas eu acredito que se ela te mandou um pedido de ajuda, ela queria 2 pontos. Como posso te ajudar? E não comprar um livro teu. Desse jeito. Rapaz, ela me contou, né? Bem assim. Ela acabou de se suicidar. Bem desse jeito a mensagem. Meu Deus! Na hora, eu juro, gente, me deu um baque. Eu me senti muito mal. Muito mal mesmo. Porque eu falei, meu Deus, a pessoa pediu uma ajuda e eu fui egoísta e só enviei só foi enviado um negócio pra ela. A hora que eu me senti mal, já veio aquele incômodo assim, não é verdade. Meu Deus. Aí eu respirei fundo, eu falei, Jesus, me ajuda. Fiquei nervosa de Sim, ficar porque, assim, tipo, vocês né? não têm ideia. Eu fiquei nervosa de tremer. Eu levantei, respirei fundo, tomei um copo d'água. Eu falei, Jesus, me ajuda, me instrua, Jesus, me ajuda. E aí, na hora, eu voltei e respondi assim, só respondi, eu sinto muito. E eu peguei e escrevi assim, eu falei, bom, se ela chegou num momento, numa situação de pedir ajuda para um estranho e vocês que estão próximo dela não verificou, eu acredito que a culpa não é minha. Eu respondi Foi exatamente familiar assim. dela que, tipo... Respondi exatamente assim. E aí me responderam, então ela estava passando por um processo de depressão, a gente tentou ajudar, ela perdeu o filho e o marido abandonou ela depois e tal. Daí eu perguntei quem que era, falou que era irmão, deu o nome. Daí ele, só te peço que ore pela nossa família. Eu falei, tá bom. E depois foi nítido assim, o Espírito Santo falou que não era verdade aquilo. Então o que eu vejo? Foi algo para me afrontar. Para me colocar numa situação assim de estabilizar. Você tem certeza que você quer ajudar as pessoas? Exatamente. Entendeu? E aí, no perfil... Ela se suicidou mesmo? No perfil, calma, deixa eu contar. No perfil dessa pessoa, tinha o link da igreja que ela participava. E aí foi nítido, o Espírito Santo falou pra mim, manda mensagem pra igreja. Aí eu mandei mensagem pra igreja. Eu falei, vocês conhecem essa pessoa? Eu mandei o perfil. FBI, né? A gente tem um QI de FBI Tem aqui. QI aqui. Nem conta, a gente precisa uma hora contar essa história. Um dia Vamos a gente vai contar. Um dia vamos. Vamos, tá. Aí, mandei mensagem pra igreja. E falei, olha, vocês conhecem esse perfil e tal, aconteceu isso. E eu mandei o print de toda a conversa pra igreja. Aí a igreja respondeu, falando, sim, ela realmente congrega com a gente e tal. Mas não aconteceu nada disso, não. Meu Deus. Inclusive, ela acabou de compartilhar nos stories os horários dos cultos. Isso foi no dia depois, né? Aí, respirei fundo. Eu falei, tá bom. Só que isso serviu de lição pra mim também. Sempre existe uma lição. Sempre, né? Então, tipo assim, eu sempre converso com a pessoa, um pouquinho e tal. Depois eu pergunto, você viu que eu desenvolvi um e-book e tal? Então, sempre me coloco à disposição. Por isso que eu não consigo dar atenção pra todo mundo. Porque eu gosto de dar atenção. Não vou ficar só assim, né? E aí, tá. Beleza. Aí eu falei pra igreja, né? Eu falei, olha, como eu vi que ela participava com vocês e tal, eu achei que era importante vocês saberem disso, tá? Passou acho que umas 3 semanas. Quem me manda mensagem? Ela. Ressuscitou. Não morreu. Não se suicidou. Glória a Deus. Mas o que aconteceu? Inclusive, ela me mandou um áudio chorando, me pedindo perdão e dizendo que ela não sabe como isso aconteceu. Que ela levou muita bronca dos pastores e tal, mas que ela tá firme na igreja. Mas que o perfil dela estava logado no celular de alguma amiga. Então, muito cuidado com os amigos que vocês têm, os amigos. Meu Deus. E ela falou que, como que ela tinha, passado por todo realmente esse processo de divórcio e tal, ela estava firme na igreja e tudo, e algumas amigas não concordavam que ela estava firme na igreja e tal. E aí ela ia já tinha pedido, na verdade, ajuda para o filho dela, para mudar a senha do Instagram, para deslogar dos outros celulares, que na verdade ela nem sabia quem é que poderia ter feito aquilo. Só que na conversa dela estava tudo apagado. Então, a pessoa que conversou comigo excluiu toda a conversa. Cara, Satanás, né? Tanto que ela pediu, ela falou, você pode, por favor, mandar pra mim o print da nossa conversa? Eu falei, posso. Eu fiz um vídeo, gravei a tela do meu celular, mostrando tudo assim e encaminhei pra ela.
E ela pedindo perdão, que ela falou também tá numa luta espiritual e tal, que ela se sentiu muito mal com isso e tudo mais. Meu Deus, Denise do céu. Então, assim, ó, quando a gente tem a visão espiritual. tem, né, o discernimento do Espírito Santo, desse tipo de coisa, fica um pouco mais fácil. Na hora, assim, é nítido, foi o Espírito Santo falando, é mentira. A gente não é enganado, né? Exatamente, mas eu faço muito essa oração, Mica. Muito essa oração. Deus, não me deixe ser enganada, não me deixe ser traída. Então, assim, muita gente saiu da minha vida, por quê? Por causa dessa oração. Exatamente. Entendeu? Eu nunca briguei com ninguém. Nunca. Tem amigas minhas que eu nunca briguei, só que a gente não tem convivência. Por quê? Tá em propósito diferente. E eu não julgo nenhuma delas. Cada uma delas está vivendo o que quer, só que eu sempre estou em conexão, mas as pessoas que também agregam na minha vida e que estão no mesmo propósito. Né? Sim, verdade. E o que mais agora? Ai, amiga, acho que é isso, né? Outro dia você volta falar mais coisa. Né? Segue ela lá no Instagram pra gente bater. Quantos seguidores quer bater nem esse mês? Vamos bater 150 mil seguidores. Nossa. Mas olha, eu já recebi profecia de mais de 1 milhão de seguidores aí, no Instagram. Ó. E já tem mais de milhões de visualizações, né? Mas é tudo pra Deus mesmo. É isso, quando a gente dá glória pra Deus daquilo que a gente tem, né, amiga? Né? Tudo dá glória, né? Tudo dá glória. E é isso, e pra usar pro bem, né? E às vezes o inimigo tenta derrubar, né? Tenta botar um hacker, alguma coisa, né? Mas é isso, a gente confiar em Deus e acreditar que tudo vai dar certo. E as batalhas estão aí, a gente vai enfrentando. Isso é verdade. A pergunta daqui é, o que você quer falar para essas pessoas, né? Milhares, porque isso aqui pode ir lá pro Instagram dela e milhões podem ver. Glória a Deus! Sigam também a Carla Lima. Me segue. Se inscreve aqui no canal do podcast, porque eu vou voltar aqui mais vezes, então vocês precisam eu também não ligo muito para seguidores, essas coisas. Só posto e deixo lá e depois eu vou ver. Mas graças a Deus não tem isso no meu coração, assim, mas é isso, alcançar as pessoas certas e tudo, né? Estamos aí para isso, né? Usar as ferramentas para o bem, né? Sim, exatamente. Enfim. Então, amiga, olha aí pro pessoal e fala para eles o que você tem no seu coração para falar para essas pessoas, assim, sabe? Fala aí sobre tudo que se passou, essa história sua, mas se você tivesse a oportunidade de ver um monte de pessoas assim na sua frente e alguém falasse, fala aí para essas pessoas. O que você falaria? Bom, o que eu tenho para dizer é: busque a sua restauração pessoal com o Senhor, né? Estude, muda a tua mente para as coisas novas, guarde o seu coração, libere o perdão e receba o extraordinário de Deus para sua vida. Sim, isso mesmo. Porque se a gente fizer isso, né? E cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Nossa, eu falo muito isso até pra Maria, sabia? Vai cuidar da sua vida. Quando a Maria, às vezes ela fica, mãe, a Sara fez tal coisa. Eu olho pra ela, filha, toma conta da sua vida. Cuida de você. Deixa que a mamãe cuida dela. Exatamente. Sabe? Porque senão cresce uma criança fuxiqueira, cresce uma criança chata, ou, né, cresce cuidando da vida dos outros. Tinha um pastor que falava muito isso. Vai cuidar da sua vida. Isso é verdade, né? Às vezes a gente perde tanto tempo querendo cuidar da vida do outro, querer saber do outro, e a nossa tá ali, ficando pra trás. Exatamente. Mas ajude as pessoas. Cuide da sua vida, mas se coloca à disposição. Igual eu me coloco à disposição para ajudar quando me pedem ajuda. Agora, eu perder o meu tempo para criticar a vida dos outros. E também para quem não quer, né? Porque a gente precisa querer, né? Querer pra gente conseguir. Então, gente, onde eu olho essas câmeras, sou do BBB. Então, gente, segue o perfil da Denise Alencar, né? Pra você ver lá os conteúdos que ela posta, as novidades. Agora é muita novidade. Daqui um dia vai estar viajando o mundo. Amém. Convida ela pra ir pregar na sua igreja, pregar aí, sei lá, um encontro de mulheres, né, amiga? Alguma coisa assim, um café das mulheres. Tem que orar. As mulheres estão precisando de mais conhecimento, todos os dias. Segue o meu Instagram, que ainda a gente não tem Instagram aqui do Coisa, é lá mesmo, do podcast. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Acho que a Maria ia gostar, né? Se inscreve no canal. Quer mandar beijo aí pro povo? Eu tenho um perfil também no YouTube. Um canal no YouTube. Só que daí eu posto mais viagem minha com as meninas e tal, mais como uma lembrança nossa mesmo, assim. Porque tem vídeo da Sara já com 1 aninho, agora ela já tá com 3, a gente já vê a diferença, é tão legal. Sim, E eu comecei a fazer isso pra ocupar minha cabeça, sabia? Porque, né, eu falei, quer saber? Eu preciso parar de focar no que eu perdi e focar no que eu tenho. Então, eu comecei a registrar essas viagens. Tem 300 seguidores lá no meu canal.
Então, tipo assim, eu comecei a focar nisso, a cuidar das meninas, ter mais momento com as meninas, e nisso já vai guardando de lembrança. Sim, e a gente tem que fotografar, né, gente? Fazer vídeo, estamos aqui pra isso, as fotógrafas. Precisando de Eu fotógrafo. conheci a Denise pela fotografia, né? Isso aproximou a gente e depois não largou mais. E tamo aí, amizade zero tóxica. Graças a Deus. Ai, gente, muito obrigada. Então, comenta, compartilha, segue a Denise, vai lá pedir ajuda, você tá precisando. Fala lá, vi seu podcast, né, amiga? Isso. Vi seu podcast, daí ela vai te ver mais rápido. Porque são muitas pessoas, então já manda, vi seu podcast. E é isso, Deus, isso aí, gente. Deus abençoe você, a sua vida, e até o próximo Cá Entre Nós.